Bem, nesse vídeo eu estou aqui com uma pequena pilha de livros para eu recomendar para vocês, fazer alguns comentários. São livros que eu terminei de ler de um ano para cá. O primeiro deles é Ortodoxia, do escritor Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, escritor inglês que viveu de 1874 a 1936. E nesse livro o Chesterton ele faz uma apologia da ortodoxia, que seria a tradição cristã, contra as teorias modernistas, né, que segundo ele estão destruindo o mundo, estão levando o mundo para um abismo. O Chesterton ele tem um estilo de escrita muito interessante, que deixa a leitura muito prazerosa, que é o uso de uma ironia, de um sarcasmo bem refinados, sem contar a argumentação muito forte, que é difícil de ver nos dias de hoje. Ele fala coisas muito engraçadas aqui no livro. A Ética da Eufolândia, por exemplo, é um capítulo muito interessante, que ele fala, ele poderia com certeza ter chegado à falência de modo mais rápido e completo se não houvesse sido debilmente atrapalhado pela aplicação de leis insustentáveis de blasfêmia ou pela absurda falsa aparência de que a moderna Inglaterra é cristã. Ou seja, ele critica aí a forma como o mundo moderno vem tratando a questão cultural e como as teorias modernistas, ele cita, por exemplo, o comunismo, ele cita o marxismo, né? o evolucionismo e todas as outras teorias que nós conhecemos aí. O segundo livro é o livro do Lobão, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Nesse livro, o cantor, compositor, músico, escritor João Luiz Verdenbag Filho, mais conhecido pelo grande público como Lobão, ele faz uma dura crítica à cristalização da Semana de Arte Moderna de 22. A Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que foi na época um repúdio ao academicismo cultural que imperava no Brasil, mas que, segundo o Lobão, acabou se cristalizando também, e nos últimos 90 anos toda a nossa cultura, toda a nossa arte foi influenciada por esse movimento, o que segundo o Lobão empobrece a nossa cultura, já que é uma monocultura na verdade, né? E o principal alvo aí é a questão da antropofagia, né, que é uma teoria desenvolvida pelo Oswald de Andrade, que nós teríamos de comer a cultura estrangeira para vomitar uma nova cultura brasileira. O Lobão repudia totalmente essa ideia. Vou ler aqui. Quando aparece um ofendido que se acha no direito de vir me inquirindo com aquela famosa pergunta: quem é você? Se referindo a contestar grandes nomes da nossa cultura, eu respondo: eu sou o nada, drogado, decadente, matricida, epilético, reacionário, roqueiro. E como nada, eu vou contar para vocês a história da Terra do Nunca, o Brasil Peter Pan que se recusa a crescer. É muito interessante, eu recomendo bastante a leitura desse livro. É um livro que está fazendo muito sucesso, e no último capítulo ele escreve uma carta aberta ao Oswald de Andrade, simbólica logicamente, né, que o Oswald de Andrade já morreu tem muitos anos, mas contestando com argumentos muito embasados toda essa coisa da antropofagia. E o principal alvo também do Lobão nesse livro são os esquerdistas, como ele tem uma frase que diz: o coletivo nunca será indivíduo, alguma coisa assim, o coletivo unido nunca será indivíduo, o frouxo unido nunca será indivíduo. Ele fala desse coletivismo que impera hoje. A nossa cultura hoje é totalmente dominada pela esquerda, pelas ideias coletivistas de esquerda, e onde o indivíduo não tem vez, onde uma voz dissonante é tratada como louca, né? O livro do Lobão. O terceiro livro é o terceiro livro da série. Eu já falei aqui mais de um ano atrás sobre
os guias politicamente incorretos, né? O da história do Brasil e da América Latina. Eu estou lendo agora o do Mundo, que fecha aí a série. Daqui a um tempo eu faço um vídeo sobre ele também. Mas esse aqui é o guia politicamente incorreto da filosofia, do filósofo Luiz Felipe Pondé, né? Nesse livro ele demonstra como as teorias de esquerda, como o feminismo em si, são teorias hediondas e sem nenhum fundamento. Uma coisa interessante aqui, o politicamente correto é autoritário em sua essência, porque supõe estar salvando o mundo. É aquela ideia de que o politicamente incorreto é aquela coisa de a gente não vai falar mais favela, agora é comunidade. Como se trocar o nome da favela por comunidade iria resolver os problemas de violência, saneamento básico, saúde, educação que existem nas favelas, né? Só um exemplo. Um outro exemplo. As religiões correm o risco de virar uma mistura de Hopi Hari, fanatismo brega e dieta balanceada. Aqui ele faz O Pondé, que foi por muitos anos ateu e hoje diz que largou o ateísmo, e hoje acredita em Deus, ele faz uma análise muito interessante sobre a religião. Ele apoia as religiões tradicionais, a existência das religiões tradicionais, mas ele usa um termo muito interessante que é budismo light, que seriam aquelas pessoas que aderem a filosofias orientais apenas porque é chique fazer isso, mas não querem encarar o lado chato das religiões, né, que são as doutrinas. Ele faz uma crítica muito interessante ao islamismo, né, que hoje em dia, por exemplo, é moda criticar o cristianismo, mas se você faz uma crítica ao islamismo, você está sendo um radical, né, um direitista e tal. Ele fala aqui, ó, aqueles mesmos que criticam a proibição do aborto no Brasil, por exemplo, por ser coisa de católico, ele põe entre aspas, não criticariam abertamente a Tunísia ou o Egito por assumirem o Corão como limite de toda lei e de ter um partido islâmico no poder. E por quê? Porque é politicamente incorreto criticar o islamismo. Por isso digo que ser politicamente correto fere a inteligência ou revela mau caráter. Não conheço ninguém que adote o politicamente correto e não seja mau caráter, fora aqueles que têm idade mental de 10 anos. Uma crítica bem contundente, né? Bem, e falando sobre esse assunto do mundo melhor, eu já quero pegar o próximo livro aqui da lista, que é o livro Contra o Mundo Melhor, do mesmo filósofo Luiz Felipe Pondé, que é esse aqui, né? Contra o Mundo Melhor, mesmo autor. Ensaios do Afeto. Os textos reunidos neste livro confirmam o que todos os leitores de Pondé já sabem. Esse psicanalista e filósofo escreve como ele mesmo afirma, contra um mundo que mente sobre si mesmo. Ou seja, como eu estava falando, politicamente correto, ele busca um mundo idealizado, ele quer fazer uma espécie de higienização ideológica, né? Como eu citei o caso da favela, que agora é comunidade, negro não é mais negro, é afrodescendente, como se isso mudasse as questões de racismo que existem no Brasil. E isso tudo desemboca na ideia de um mundo melhor. Por que contra um mundo melhor? Porque que é um mundo ruim? Claro que não. É exatamente o contrário, porque essas ideias de mundo melhor é que sempre desembocam em carnificinas, como por exemplo, a Revolução Francesa era uma ideia de mundo melhor, a Revolução Russa era uma ideia de mundo melhor, a Revolução Chinesa é uma ideia de mundo melhor, até o nazismo queria um mundo melhor. Eles queriam um mundo ariano, todo mundo branquinho, bonitinho, mas nós sabemos que isso é impossível, e isso são só subterfúgios para cometer genocídios e etnocídios monstruosos, né? O próximo livro da lista é esse aqui. É o livro do cubano Humberto Fontova, um livro chamado Fidel, o tirano mais amado do mundo. Humberto Fontova, ele é um refugiado político cubano que mora nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, e aqui nesse livro ele desmascara quem é o verdadeiro Fidel Castro.
a contracapa aqui tem um texto interessante. Ó. Inúmeras vezes elogiado e homenageado por celebridades e autoridades nos últimos 60 anos, Fidel Castro tem seu lado mais negro desnudado por Humberto Fontova. Depoimentos emocionantes e uma vasta pesquisa histórica mostram os crimes e as mentiras do ditador mais duradouro da América Latina. Nesse livro aqui, Humberto Fontova, ele não apenas fala da experiência pessoal dele, mas ele entrevistou várias pessoas ligadas ao regime comunista, ex-comunistas, dissidentes do comunismo cubano, entrevistou também fugitivos, como por exemplo o pai da cantora Gloria Estefan. A Gloria Estefan é cubana, mora nos Estados Unidos, o pai dela foi assassinado pelo Fidel Castro, e ele cita o caso dela e o caso de muitos outros. E ao contrário do que os esquerdistas costumam falar, que os dissidentes que fogem para os Estados Unidos são reacionários, direitistas que apoiam os Estados Unidos, o imperialismo yankee, como eles dizem, existem pessoas de diversas classes sociais, pessoas muito pobres que colocaram a vida em perigo no mar, podendo ser devorados por tubarões, em cima de boia, de prancha, de qualquer coisa que boiasse, só para sair daquele inferno que é o comunismo cubano. E prestem atenção nessa questão dos médicos cubanos. Isso ainda vai trazer muitos problemas para nós. Isso é a ideia do Foro de São Paulo para praticar evasão de divisas e lavagem de dinheiro dentro do nosso território. Sem contar que são guerrilheiros treinados para, se for necessário aí um golpe do PT ano que vem, fiquem espertos. E para completar os vídeos de hoje, temos aqui uma história politicamente incorreta da Bíblia, escrita pelo jornalista especializado em religião Robert Hutchinson. Aqui nesse livro, Robert Hutchinson ele faz uma defesa ardorosa da tradição judaico-cristã e ele demonstra como democracia, economia liberal, liberdade religiosa e outras coisas que nós priorizamos e dizemos que foi invenção do iluminismo, na verdade, tem uma raiz muito mais profunda no judaísmo, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento também. São coisas bíblicas. Aqui ele diz que a Bíblia possibilitou a ciência moderna, ele diz que as leis bíblicas forneceram infraestrutura para a democracia e para os governos liberais, que a Bíblia promove a paz humana, os inimigos da Bíblia são inimigos da verdadeira razão e da tolerância. E aqui ele também tem uma vasta bibliografia, ele fez uma pesquisa muito forte. Ele mostrou, por exemplo, como os hebreus foram o primeiro povo que teve a ideia de que o rei é humano e também deve seguir as leis. Na antiguidade, todos os imperadores eram considerados divinos, estavam acima da lei, podiam fazer o que bem entendessem. No povo hebreu aconteceu o contrário. Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento, por exemplo, o rei Saul, que foi rejeitado por Deus por vários motivos, o rei Davi, que quando roubou a mulher do seu soldado e mandou matar o soldado, recebeu uma maldição muito forte do profeta Natã. Então, o rei não era considerado divino como nos outros reinos, como no Egito, o faraó, como na Pérsia, na Babilônia. Os reis eram considerados divinos e estavam acima da lei. Eles eram pessoas como quaisquer outras, e estavam sujeitas à lei mosaica também. Outros fatos interessantes também, ele fala aqui, Hutchinson revela agora a verdade sobre a Bíblia, contrariando os ímpios e os charlatões. Ganhador de 8 prêmios jornalísticos da Associated Church Press, o autor demonstra por meio de evidências arqueológicas e históricas que não só a Bíblia é verdadeira, como também é a fonte das ideias de caridade, justiça, razão, ciência e democracia que marcam o cenário ocidental. Hutchinson leva o leitor em uma rápida e politicamente incorreta viagem pela palavra sagrada. Envolvente e revelador, este livro fará os ateus estremecerem, mas irá acalmar os corações daqueles que são assolados por dúvidas e questionamentos, além de estabelecer uma forte linha de defesa para os conservadores que procuram as armas corretas para atacar contra os ataques mundanos. Eu recomendo a leitura desse livro para quem aí não é uma pessoa religiosa. Pode parecer loucura o que eu estou falando, mas dentro desse livro a argumentação do Robert Hutchinson é muito forte a respeito de tudo que eu estou dizendo.
Então, hoje é isso aí que eu queria falar com vocês. Um abraço.